Shalom, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Estudando as Escrituras. Hoje vamos dar prosseguimento, o tão esperado prosseguimento, ao módulo dos 7 montes. E como eu havia prometido na primeira aula aqui nesse módulo, nós vamos dedicar uma aula para cada um dos 7 montes a partir de agora, ok? Vamos mergulhar em como esse monte, que é essa área específica da sociedade, vai se parecer, como é que vai ser a aparência dela, o que vai estar acontecendo nesse monte, uma vez que o reino de Deus comece a se manifestar, comece a avançar dentro desse reino. O que esperar, né, desse monte, o que vai acontecer nesses montes, uma vez que o reino de Deus avance através dos filhos de Deus posicionados em cada um deles. Então, a partir de hoje, em cada monte que nós vamos conversar, nós vamos falar de características, claro, desse monte, características bíblicas também, né, características que Deus quer implantar nesse monte. Mas aí dentro daquilo que eu citei rapidamente no primeiro vídeo, no vídeo de introdução sobre os 7 montes, nós vamos falar sobre a nação, tá? Qual é a fortaleza uma daquelas 7 nações que Israel teve que expulsar da Terra Prometida, teve que lutar na Terra Prometida, porque eram as nações que estavam ocupando a terra que Deus tinha prometido aos filhos de Israel. Então, cada uma dessas 7 nações está relacionada com cada um dos 7 montes. Então, nós vamos estudar qual nação está relacionada ao monte específico, o principado demoníaco que está por trás, ok, dessa nação e daquele monte, e que tem ocupado esse monte, né? Entender sobre o inimigo, entender, né, o caráter e a ação desse inimigo, né, nos coloca numa posição de vantagem para poder derrotá-lo. Uma estratégia, nós vamos falar de uma estratégia do reino para que cada um desses montes seja ocupado com os valores, com os princípios e com a presença do reino de Deus. Um tributo, né, lá naquela lista de Apocalipse 5, né, que diz que Jesus é digno de receber todos aqueles 7 atributos, né, também um para cada monte. Qual desses atributos Jesus é digno de receber nesse monte, né, em cada monte específico? E terminaremos as nossas aulas liberando uma palavra profética do que cremos e temos ouvido grandes líderes apostólicos, grandes profetas do Senhor, liberando e decretando, ouvindo e decretando da parte do Senhor sobre cada um desses 7 montes. Então vamos ao nosso primeiro, né, um monte que, meu Deus, está em pé de guerra, e eu creio que é exatamente porque o reino de Deus está avançando sobre este monte como nunca antes. E por isso Satanás está endemoniado e está tendo que ceder território, embora muitas vezes pareça que o contrário está acontecendo. Se você assistiu a minha aula Tempo de Restauração de Todas as Coisas, você sabe do que eu estou falando, que é o monte da política, ou o monte do governo e política, ok? Esse monte ele está relacionado com toda a estrutura de governo e os seus poderes, ok? Executivo, legislativo e judiciário. Então, se você tem um chamado para uma dessas 3 áreas, na verdade você tem chamado para o monte do governo, para o monte da política. O governo no sentido original da palavra, ok? Que é direção, controle, regulamentação e restrição. Na verdade, o governo tem a ver com aquele corpo governamental que tem o cargo, tem a incumbência, o mandato de gerenciar, de criar leis, executar as leis, punir, né, a quebra das leis e direcionar, né, a vida do povo, a vida da população naqueles assuntos que fazem parte da vida pública, ok? Só que o governo, se a gente for entrar, né, num sentido mais profundo da palavra, ele abrange muitas outras esferas, a começar com o governo próprio, autogoverno.
que Deus espera que nós exerçamos sobre a nossa própria vida, ok? De acordo com os princípios da palavra, de acordo com os princípios eternos. E a gente pode passar para o governo da família, para o governo da igreja, para o governo das instituições, escola, empresa, e a gente vai então para as esferas que nós estamos acostumados, a esfera pública, né, de governo, governos municipais, estaduais e federais. Então, dentro disso existem várias esferas de governo e todo governo, né, começa então no coração do homem. O homem precisa ser capaz de governar a sua consciência, a sua vontade, os seus motivos, o seu caráter, os seus pensamentos, ideias, convicções, atitudes, desejos. São muitas coisas, né, que povoam o coração do homem, a mente, a alma, o coração dos seres humanos, que se não estiverem debaixo do governo de Deus, né, se desalinham e só causam dor, só causam destruição e desastre. Por isso é muito importante que todo governo comece no coração do homem, né? Cada esfera externa de governo é reflexo de esferas internas. E por isso não está errado aquele dito de que cada povo tem um governo que merece. Ou melhor, o governo muitas vezes é o reflexo do povo, ok? Provérbios 16:32 diz: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, Deus e a sua palavra exaltam o alto governo, exaltam o homem que se submete ao governo de Deus para então ter capacidade de se autogovernar. E claro que isso se reflete na vida pública, se reflete na família, em casa, na convivência da família e vai transbordar para a sociedade. Quanto mais pessoas que governam a si mesmas, né, debaixo do governo de Deus, dos princípios, valores eternos do governo de Deus, mais você vai ter uma sociedade justa, mais você vai ter uma sociedade onde o amor de Deus é a motivação por trás dos atos dessas pessoas, ok? O grande fator, né, de coesão social, o grande fator de justiça, né? Se fala tanto de justiça social, muitas vezes querendo dizer que você tem que tomar de ricos e dar para pobres, né? Um Robin Hood, né, dos tempos modernos, sendo que a Bíblia diz, por exemplo, que Deus ele não tira do rico para dar para o pobre, ele tira do ímpio para dar para o justo. É isso que a palavra diz, mas não vou entrar agora no monte das finanças e nem nas aulas de finanças do reino, ok? Mas só para dar uma pincelada, porque tem pessoas que inferem que a palavra de Deus ela apoia uma determinada visão política em detrimento de outra. Desde já eu quero deixar uma coisa clara: Deus não faz política partidária, ok? Ele tem princípios, ele tem valores, e qualquer governante que nós vemos que apoia esses princípios, que quer avançar esses valores, eles são dignos do nosso apoio. E, na verdade, é que toda autoridade vem de Deus. Nós vamos ler esse texto daqui a pouco, né? É o próximo tópico aqui. Só que muitas vezes o primeiro juízo que Deus traz sobre uma nação que está desagradando a Ele por causa dos seus pecados, ou uma igreja que está dormindo, uma igreja que está orando pouco, uma igreja que está se consagrando pouco, primeiro juízo de Deus sobre uma nação como essa, para trazê-la ao arrependimento, trazê-la de volta para Ele, é exatamente permitir a governantes ímpios, governantes corruptos, governantes maus até. É a primeira coisa que Deus permite, né? Eu acredito que isso fica dentro da vontade permissiva dele, mas quando a gente lê textos como Romanos 13, de que toda autoridade vem de Deus, a gente não pode simplesmente dizer, essa autoridade Deus permitiu que estivesse ali, então ela não é digna de obediência. Não, não é isso. Deus colocou ali, só Ele pode tirar. Deus põe autoridades, Deus retira autoridades. Deus levanta reis, Deus tira reis.
E quando ele permite, quando ele coloca autoridades corruptas, ele está chamando uma nação ao arrependimento. Ele está chamando uma nação à oração, ao jejum, ao clamor, à ação, porque quando isso acontece, a primeira resposta de Deus para essas orações, para essa ação, para esse despertamento da igreja, geralmente é trocar as autoridades, retirar as corruptas e levantarem os seus ciros, por exemplo, né? Isaías 45, mais uma vez, quem viu meu vídeo, Tempo da Restauração de Todas as Coisas, também sabe do que eu estou falando, recomendo você assistir lá, tá? O pecado tornou o autogoverno bem mais difícil, mas o governo civil, como eu estou dizendo, o governo civil, inclusive, é uma instituição divina. E aí eu leio aqui 1 de Pedro 2, 13 e 14. Está escrito: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei, como o soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem. Isso concorda com Romanos 13, de 1 a 4, que diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então aqui nós temos princípios fundamentais. Aqui Paulo deixa claro que uma das funções do Estado, por exemplo, é promover segurança pública. E eles trazem armas, né? Naquele tempo, espada era a arma mortal da época. Hoje em dia são armas de fogo. E o Estado, ele está autorizado por Deus a usar armas mortais para manter a ordem. Isso não é papel da igreja. Muitas pessoas confundem as coisas, né? Principalmente quando líderes da igreja apoiam autoridades que têm uma visão de promover a ordem pública, punindo aqueles que quebram as leis. E isso é bíblico, ok? Claro que a gente não quer autoridades sanguinárias, mas autoridades que usam da força quando necessário para manter a ordem. Isso é perfeitamente bíblico, ok? E não é papel da igreja. O papel da igreja é amar a todos, pregar a todos, orar por todos, porque Deus quer que todos se salvem. Mas é papel do Estado exercer a força para manter a ordem, ok? Para manter a lei. Mas aí a autoridade se torna corrupta e aí vem as ditaduras e eles começam a usar a sua força, começam a usar essa força do Estado para perseguir inimigos políticos e tal. Deus vai tratar com essas autoridades. Mais uma vez, autoridades corruptas, ditatoriais até, são permissão de Deus para que haja arrependimento. Por causa do pecado, por causa do diabo, por causa do sistema do mundo, né? A autoridade perfeita, governo perfeito, só vai ter um, que é o governo de Jesus no milênio, quando ele voltar em glória para reinar sobre a terra. Quando a nova Jerusalém descer do céu, aí nós vamos ter governo perfeito. Com homens imperfeitos, nós vamos sempre ter tensões, vamos ter bons governantes, maus governantes, alguns com caráter, outros sem caráter nenhum, todos permissão de Deus, porque a instituição da autoridade, a posição de autoridade, ela foi instituída por Deus, e quando nós temos essa visão, nós honramos as autoridades, não porque concordamos com o mau caratismo de muitas delas,
mas por causa da posição que ocupam. Você vê que até Jesus, quando estava sendo julgado, quando estava diante de Pilatos, ele diz: você não teria essa autoridade se do alto, se do céu não te fosse dado. Então, até Jesus reconheceu, Jesus reconhece a autoridade que aquele governante romano tinha ali em Israel, e que ele só estava naquela posição porque Deus tinha permitido, ok? Então a gente precisa entender isso, temermos a Deus e temermos autoridades pela posição que ocupam, porque todas são permissão de Deus. Eu prometo a gente entrar numa aula onde a gente vai falar sobre submissão, sobre rebelião, sobre honra, e como navegar aqui, 1 Pedro 2, nesse mesmo capítulo aqui que nós lemos, o apóstolo Pedro ele destrincha um pouco do que fazer, como se posicionar diante de autoridades más, ok? Porque se sujeitar a autoridade boas, cordatas, como Pedro diz, é tranquilo, mas é agradável a Deus quando a gente se sujeita até mesmo àquelas autoridades más, ok? Isso trata o nosso caráter, isso arranca aquela semente de rebelião que vem desde o Éden. Na verdade, foi o pecado que derrubou Lúcifer, que criou Satanás e começou toda essa história de destruição, de pecado no universo. Então Deus odeia a rebelião e muitas vezes a nossa prioridade é ter uma vida tranquila e mansa, e a prioridade de Deus é arrancar essas sementes de rebelião no nosso coração, e por isso Ele permite que a gente passe por situações estressantes, muitas vezes nas mãos de autoridades estressantes. Se não for um chefe, vai ser um político, se não for político, enfim, pode ser até mesmo um líder eclesiástico, enfim. Mas somos aprovados por Deus quando realmente nos sujeitamos de coração por temor a Deus, porque Ele criou todos os postos de autoridade, certo? Já acabei entrando bastante na questão de submissão e autoridade, porque não tem como falar de governo sem falar disso, ok? E aí, falando de ditadores, a gente chega no primeiro, né? Essa questão de querer dominar o mundo, né? De querer um governo mundial, né? Para dominar toda a humanidade. Isso é tão velho quanto a humanidade. E, na verdade, o primeiro ditador foi Nimrod. Criou Babel para escravizar a humanidade debaixo de um governo mundial. Ele se aproveitou da idolatria das tribos, né? Dos povos daquela época, para juntá-los debaixo de um monoteísmo, que é debaixo do Deus dele, né? Que seria superior a todos os outros. Na verdade, era o diabo. Se você estuda ali a história, né? A Torre de Babel não era uma torre para tocar o céu, na verdade era um zigurate, que era um templo de adoração a ídolos pagãos, onde era feito sacrifício humano, derramamento de sangue. Então, na verdade, era um portal, era um templo que abria portais para contaminação com demônios, e no caso de Nimrod era o próprio Satanás. Lembre-se que Nimrod ele vem daquela linhagem familiar de Cão. Se você assistiu, se você fez a aula sobre iniquidade, você também saberá do que eu estou falando. A iniquidade ela entrou num nível demoníaco, terrível, na linhagem de Cão, né, que viu a nudez do seu pai Noé, e Cão teve Canaã, Canaã teve Nimrod. Então você tem uma linhagem pervertida pela iniquidade, e não é de se estranhar que Nimrod tenha sido inspirado pelo próprio Satanás a escravizar a humanidade debaixo de um governo mundial, enquanto ele servia o próprio diabo com seus sacrifícios, com a sua adoração idólatra. Deus criou nações, línguas, povos para manter o mandato de se espalhar e encher a terra. Enquanto Nimrod queria juntar todo mundo debaixo de um governo mundial, e é um princípio da Babilônia, né, que todos sejam iguais, todos falem igual, todos tenham o mesmo pensamento, e claro, tem que ser aquele pensamento que concorde com o tirano, que concorde com o ditador. Se você discordar dele, você é um dissidente digno de morte. Você está
né, atentando contra a ordem social. Né? Isso aí é tão velho quanto Babilônia. E é um princípio babilônico massificar as pessoas. Isso não é amor, tá? Isso é controle. Tá? Babilônia não ama essas pessoas que dizem que querem todo mundo junto, paz mundial, todo mundo debaixo de um governo só. Elas não amam ninguém, tá? Não te amam. Elas querem dominar, elas querem controlar. Por quê? É mais fácil dominar, é mais fácil controlar do que amar. Porque para amar você tem que aceitar a pessoa como ela é, você tem que aceitar as diferenças, você tem que aprender a honrar as diferenças. Claro que aquelas diferenças dadas por Deus, né, de características próprias, únicas de cada indivíduo e de cada nação. Deus é quem ama a diversidade, Deus é quem ama as características próprias de cada povo, porque Ele quer ouvir, Ele quer receber adoração, Ele quer ser amado e honrado como Ele ama, né, todas as nações, todas as línguas, todas as tribos, todos os povos. Então, o mandato de Deus para Adão e Eva foi crescer e multiplicai-vos e encher a terra. E aí vem o diabo, né, inspirando Nimrod, para tentar reverter essa ordem de Deus, chapar todo mundo debaixo de um governo mundial, padronizado, todo mundo fazendo igual. Então a resposta de Deus sempre vai ser nações, línguas, povos, para exatamente manter o mandato de se espalhar e encher a terra. Foi ali que Deus criou as línguas, foi ali que Deus honrou as nações, dividiu o mundo em nações. E sempre que há esse movimento das trevas, que eles sempre tentam, ao longo da história sempre tentaram. E eu creio que até Jesus voltar vão continuar tentando. E sempre que tentam e se levantam, Deus vem e corta a cabeça desses principados e cai, como o Reich de Hitler, que ia durar 1000 anos e durou ali 5, 6 anos e acabou-se. Então, o único reino que dura para sempre é o reino do nosso Deus. É o único reino que não pode ser abalado. Amém? E mesmo assim o reino está dentro de nós, como diz a palavra. Ele não é visível por enquanto, até que Jesus volte com toda a sua glória. Então a resposta de Deus, sempre que há esses movimentos de dominação mundial, sempre por gente dizendo que só quer a paz de todo mundo, a prosperidade, né? E precisamos de um mundo sem fronteiras, sem barreiras, né? Debaixo de um governo mundial, claro, o meu governo, né? Do meu jeito, porque eu sei o que é melhor para você. Fuja disso, tá? Isso é tão velho quanto Babilônia, porque pessoas que realmente temem a Deus, elas sabem que elas precisam dividir poder, elas precisam capilarizar o poder, elas precisam trabalhar, na verdade, para que as pessoas assumam, cada comunidade assuma responsabilidades por si próprias, que cada cidade, cada estado, cada nação assuma sua identidade e assuma suas responsabilidades no seu autogoverno, ok? Fuja de discursos de governo mundial, em nome da paz mundial. Enquanto Cristo não voltar, isso é impossível. Sem Cristo, isso é impossível, tá? E geralmente, via de regra, essas pessoas que advogam isso, tá? Não estou generalizando, não estou dizendo que todas fazem isso, mas os cabeças por trás disso, por mais que falem bonito, falem mansinho, na verdade estão inspirados demonicamente para poder dominar, controlar, matar, roubar e destruir, que é o que o diabo sabe fazer de melhor, ok? Pessoas e líderes que realmente amam vão estimular que cada um, cada grupo, cada pessoa, cada comunidade exerça o seu papel de autogoverno e todos honrem uns aos outros. O que eu não tenho, você tem, o que você não tem, eu tenho. Por isso a gente também não pode confundir, por exemplo, globalismo com globalização. Globalização é comércio mundial, eu visitar o seu país, você visitar o meu, nós nos honramos, nós nos amamos, nós fazemos comércio, né? O que eu tenho, eu planto banana, você planta maçã, eu vendo banana para você, você vende maçã para mim. Isso é globalização. Globalismo é essa sanha demoníaca de dominar o mundo todo debaixo de um governo mundial, inspirado pelo próprio Satanás. Isso Deus sempre vai vir interromper, como ele fez na Babilônia, como ele fez em Babel, com nações.
cada nação com a sua bandeira, com a sua língua, com a sua cultura, e cada nação e todas as nações juntas honrando a Deus, cada um com a sua particularidade. Então guarde isso, a massificação, todo mundo pensando igual, falando igual, agindo igual, isso é Babilônia, isso não é reino de Deus. Reino de Deus, você tem que confiar que Deus tem uma identidade para cada nação, tem uma língua para cada nação, tem um som que ele quer tirar da adoração de cada nação, tem particularidades que ele quer usar no seu reino, que vem de cada nação, e todas juntas formam um grande corpo que vão honrar a Deus na sua individualidade e particularidade. Amém? É mais difícil, porque aí não dá para controlar, entendeu? Então, facínoras, ditadores, eles preferem controle, eles preferem todo mundo pensando igual, agindo igual, fazendo o que eles querem. Claro que é só o que eles querem que é o certo. É interessante que eu me lembro de Jesus chamando Herodes de raposa, aquela raposa, né? Jesus também não aliviava e não alivia para as autoridades corruptas. Ele deixa elas ali para cumprir um papel. Você vê isso com Babilônia. Quando cercaram Jerusalém, Deus permitiu, deixou que destruísse o templo, levassem os judeus cativos para a Babilônia, mas uma vez que se cumpriu o tempo deles, foi numa noite que veio o Mene Mene Tekel Parsim escrito na parede, e naquela noite morreu o rei de Babilônia e caiu o Império Babilônico. E no dia seguinte era o Império Medo-Persa. Então, da mesma forma que Deus permite, vai dando corda para esses governos, né, que acabam inspirados pelas trevas, quem tem o controle, quem tem o domínio da história, quem põe reis e tira reis é o Senhor. E na hora certa ele falou, acabou, chega, fim de papo. Já cumpriu o propósito, meu povo já despertou, meu povo já está orando como nunca, eles estão clamando, eu ouvi o clamor deles, agora fora. E Deus levanta quem Ele quer, e levanta os Círios, como nós estamos agora, num tempo de Círios, num tempo de amigos de Israel, amigos da igreja, ainda que não sejam servos de Deus eles mesmos, tá? Isso por si só já é um grande sinal da parte de Deus, que Ele ouviu os nossos clamores, ouviu a nossa oração. Então, Nimrod foi um ditador, né? Isso mostra que nós estamos sujeitos, né, a esses ciclos de tiranos e homens bons, né? Homens justos, tiranos e homens justos. Né? Todas as nações, todas as eras, todas as épocas. Deus então chama Abraão para a partir dele levantar uma nação segundo o seu exemplo e bênção. Mais tarde Moisés legisla e vamos ter a primeira república representativa da terra. Uma legislatura com duas câmaras, né? Juízes eleitos ou oficiais selecionados, líderes de 10, 50, 100 e 1000. A segunda era composta de dois anciãos, a segunda câmara, né, era composta de dois anciãos hereditários de 11 tribos, além de 24 sacerdotes da tribo de Levi, que era o Sinédrio. Nós tínhamos um chefe do executivo, que era o juiz, que era eleito através de consenso popular e tinha que entrar em aliança com os governados. Tudo isso que eu estou lendo, você lê ali em 1 Crônicas 11, 3 e Deuteronômio 17, 14 a 20. Você então tem leis civis baseadas na lei de Deus, muitas delas, eu diria quase todas, até hoje utilizadas na nação de Israel, observadas em Israel. Deuteronômio 20, 9 e 10 mostra a força policial civil e 2 Crônicas 19, 5 a 10 mostra um judiciário independente e julgamento justo. E, finalmente, nós temos Isaías 33, 22, que, surpreendentemente, fala da separação dos três poderes. Olha só o que está escrito ali em Isaías 33, 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, e Ele nos salvará. Olha só, Deus exercendo a autoridade de rei, de legislador e de juiz. Poder executivo, legislativo e judiciário.
Agora, infelizmente, quando o povo de Israel não quis mais o governo de Deus sobre eles, eles pediram um rei que manteria certa coesão, mas viria sob um alto custo, viria por um custo alto de impostos, de opressão e de restrição da liberdade. Né? Enquanto você tinha um Davi como rei, estava tudo bem. Mas já logo ali no final da vida de Salomão e dali em diante, eles quase nunca tiveram paz na mão dos reis. Então foi uma péssima escolha trocarem a teocracia, né, o governo direto de Deus, né, muitas vezes exercido através de profetas, de juízes, e escolherem reis assim como as outras nações. Nós temos exemplos na Escritura de pessoas chamadas para o monte da política, homens de Deus. Os primeiros que vêm à mente, claro, José e Daniel, profetas de Deus, tremendos, cheios de Deus, cheios da sabedoria de Deus, e que exerceram seu ministério, seu chamado, em palácios de governo. Mas nós temos no Novo Testamento, ali em Atos 19, 22, aparece a figura de Erasto, que foi assistente de tempo integral do apóstolo Paulo por um tempo, mas então durante esse serviço, né, como geralmente acontece, ele ouviu o chamado de Deus para o governo, e a gente vê isso em Romanos 16, 23, quando Paulo escreve: Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e toda a igreja. Saúda-vos Erasto, aquele que apareceu lá em Atos 19, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. Amém? Então, Erasto foi o exemplo de alguém que serviu Paulo por um tempo. A gente pode dizer aí que serviu o monte da religião, né? E ouviu um chamado de Deus para o governo durante esse serviço e foi se tornar o tesoureiro da cidade, né? Talvez ali um dos secretários municipais. De acordo com Jesus, em Lucas 19, 11 a 17, essa é a parábola das minas, né? É muito parecida com a dos talentos, mas é engraçado que as minas eram um valor monetário muito menor do que talento. Talento era 40 quilos de ouro, era uma coisa absurda, até hoje, né? Mas mina não, mina era muito menor. E a fidelidade daqueles homens que multiplicaram as minas deu autoridade sobre cidades. Essa foi a recompensa do Senhor. A autoridade política, e aqui nessa parábola, Jesus mostra que a autoridade política se conquista com serviço e não com imposições de leis bíblicas, ok? Eu sempre falo isso quando eu vou falar de monte da política, e mais uma vez eu estou falando aqui para vocês. Monte da política reformado não é um monte de crente falando evangeliquez, glória a Deus, Pai do Senhor, aleluia, e querendo implantar uma espécie de Sharia gospel, ok? Sharia, para quem não sabe, é a lei islâmica de usos e costumes, né? Imposta sobre a população, mesmo os não muçulmanos. Se você está num país de maioria muçulmana e que tem a lei da Sharia, você é obrigado a observar as leis da Sharia islâmica, porque aquilo foi decidido pelas autoridades islâmicas. Então acho que tem muita gente que ouve falar de Sete Montes, eu já ouvi, já li inclusive coisas de gente assustada, os evangélicos querem dominar o poder, tomar, meu Deus. Nós estamos falando de pessoas, né, crentes, filhos de Deus, cheios do Espírito, que com caráter, aqueles que realmente têm um caráter de Cristo, pessoas capazes de dar a outra face para o seu inimigo, que querem servir até mesmo o seu inimigo, sabe, que perdoam, que amam, que intercedem, que pedem sabedoria de Deus para tomar as decisões, sabe, que trazem a bênção de Deus para uma administração financeira, para uma administração de políticas públicas, sabe, eu não sei o que o mundo teme em relação a isso. Agora, é claro que você tem um monte de pessoas com uma linguagem até bíblica, mas com motivações bem seculares. Na verdade, a gente precisa do contrário. Você pode até falar uma linguagem secular, não, uma linguagem que todo mundo fala, que o mundo fala, que não te identifique como um crente, mas
você pode estar cheio, você tem que estar cheio de motivações do reino, com uma mentalidade de reino. José, por exemplo, né, não foi reconhecido pelos irmãos, porque ele estava vestido como um egípcio. Por fora ele era egípcio, ele deveria até falar como egípcio, mas por dentro ele queimava por Deus, ele era reino de Deus. E na hora certa ele manifestou o reino. Eu já falei disso numa das minhas aulas sobre os profetas enviados para os de casa, com Elias. Eu vou falar mais disso lá nos 5 ministérios, quando eu for falar do ministério profético, do profeta, o ministério do profeta. Mas Josué e Daniel são exemplos de profetas diplomatas, de profetas que representavam o reino de Deus no monte da política. Eles serviam, eles honravam. Nabucodonosor era um crápula, era um megalomaníaco, mandou fazer uma estátua de ouro, mandou todo mundo adorar, dele mesmo, mandou todo mundo adorar como se ele fosse um deus. Era um louco, mas Daniel o honrava. Quando ele teve um sonho de juízo de que Nabucodonosor ia virar bicho, ia comer capim, ele falou: ó rei, seja esse sonho contra os teus inimigos e contra aqueles que te querem mal. E não era uma honra da boca para fora, era uma honra como a Deus, porque ele sabia reconhecer e honrar as posições de autoridade. Então José e Daniel eram profetas que cumpriam o protocolo do palácio. Isso é muito importante. Dr. Wagner, ele falava muito sobre isso, de que cada monte tem o seu protocolo, tem o seu código de conduta, que muitas vezes é diferente do código da igreja. E muitos líderes da igreja não entendem esses códigos dos outros montes, não conseguem navegar. Pessoas que Deus chama para esses montes, elas aprendem esses protocolos, esses códigos. E importa que seja assim, mas não é porque elas estão negociando a sua fé. Como eu disse, o que importa é que você carrega uma mentalidade, uma glória, uma autoridade do reino, e na hora certa você traz o reino, e aí Deus te dá influência nos montes, te dá influência na política, como Deus fez com José. É interessante que quando os irmãos de José o reconhecem, e aí tem toda aquela cura, toda aquela reconciliação, ele disse: olha, fiquem tranquilos, porque foi Deus que me trouxe adiante de vós, e Deus me pôs por pai de Faraó. Você já leu isso lá em Gênesis? Volta lá e lê. É tremendo. Deus pôs José por pai espiritual do Faraó. Faraó era o cabeça, José era vice, José era braço direito, assim como Daniel, que também não era o 01, não era o titular. Mas tanto um quanto o outro, Deus colocou como um pai espiritual, como um conselheiro, como aquele que tinha confiança total do 01, do cabeça, que não conhecia Deus. Eles viram a graça de Deus, o favor de Deus, a sabedoria de Deus, a autoridade de Deus na vida deles, e esses homens então conquistaram a confiança total dos seus líderes. Então, se você tem chamado para esse monte, você precisa começar honrando, precisa começar servindo, seja quem for, você vai ganhar o favor para subir em qualquer monte. Você precisa do favor de Deus e você precisa do favor dos homens. Lembre-se que Jesus crescia nos dois, no favor com Deus e com os homens. Ele deseja nos fazer crescer no favor com Deus, com Ele, né? Você pode ter favor com Deus e não ter favor com os homens. Você vai estar bem com Deus, conhecido no céu, temido no inferno, mas você pode não galgar as posições nos montes. Se você honrar, se você servir, você vai ter o favor de Deus e o favor dos homens. E isso é necessário para você crescer nos montes, para você tomar as posições de autoridade que Deus quer que você tome. Amém? Muita gente ainda acha que é puxando o tapete, subindo nos outros, desonrando, desobedecendo, se orgulhando, achando que queimando etapas, estou pegando atalhos que vai se crescer, vai se conseguir influência em algum monte. Não, não se engane, não deixe o diabo te enganar. O que conquista autoridade nos montes, na vida, ok? É serviço em amor. Amém? Toda autoridade vem de Deus, mas a igreja tem autoridade para subjugar Satanás ao estar assentada nas regiões celestiais, para estabelecer o governo do Senhor sobre um território.
Eu vou dar uma aula aqui nesse módulo, assim que eu terminar aqui o 7, que é a igreja nuclear e a igreja estendida, a igreja no ambiente de trabalho e como nós devemos fazer guerra, como nós devemos fazer guerra espiritual em cada monte, ok? Mas nós temos que levar essa autoridade, precisamos levar essa autoridade. O que aconteceu ali com Daniel, por exemplo, isso fica bem claro. Daniel orou, jejuou por 21 dias e Deus derrubou o principado demoníaco que estava por trás do governo do Império Babilônico. E para preencher esse vácuo veio o principado da Pérsia. Okay? E quando esse principado caiu no segundo céu, realmente houve uma troca de impérios na terra, okay? E nessa troca abriu-se uma janela de oportunidade para o povo de Israel ser livre do cativeiro e voltar para Israel e edificar Jerusalém. Okay? Isso foi resultado da intercessão do profeta Daniel. Então a igreja tem autoridade para guerrear nas regiões celestiais e muitas vezes isso vai se refletir na troca de governantes, na troca de poder aqui na Terra, ok? Toda guerra que não é vencida no mundo espiritual pela igreja em oração, em intercessão, com decretos, com jejuns, ela muitas vezes se manifesta no mundo natural. Toda guerra que se manifesta no mundo natural, ela foi perdida antes no reino espiritual. Então a igreja tem autoridade para participar com Deus, para cooperar com Deus nessa dança das cadeiras aí dos governantes, e inclusive, principalmente para derrubar poderes demoníacos que tentam influenciar regiões inteiras através de governantes corruptos, ok? Nossa guerra não é contra carne e sangue, não é contra ele, mas nós podemos e devemos fazer guerra contra os principados de corrupção, os principados de morte, de pobreza, que agem muitas vezes por trás desses governantes, ok? Contra esses é a nossa guerra. E quando uma igreja de uma nação, de uma cidade, de uma região desperta e ora e faz guerra, Deus honra essa autoridade que Ele nos deu e Deus derruba, Deus troca os poderes e nessas vitórias espirituais a igreja evita guerras, a igreja evita contendas, conflitos e a igreja pavimenta o caminho para que homens justos tomem o poder e o governo. Então vamos sem demora à fortaleza espiritual ou à nação daquelas 7 nações ali que estavam em Canaã. Lembre-se que Deus nos dá a terra prometida, mas ele não tira os gigantes da terra, não. Tá? Esse é o papel da igreja. Por isso que a igreja tem que fazer guerra. A gente chegar, a sua terra prometida é essa, tá? É o monte da política aí na sua cidade, no seu estado, no poder judiciário, no poder legislativo, no executivo, nas diferentes esferas. Seu chamado é esse. Aí você chega lá, tá tudo bonitinho, prontinho, te esperando. Ô, homem de Deus, estava todo mundo te esperando aqui. Claro que não, a gente não pode ser ingênuo, tá? Toda posição que ainda não foi ocupada pelo reino de Deus tem um poceiro ali, ok? Ele já foi derrotado na cruz, ele está ilegal aqui no planeta Terra, as portas dele não vão prevalecer contra a igreja, mas portas que não vão prevalecer significa que a igreja tem que vir fazer força. A igreja tem que vir empurrar, quebrar, arrombar essas portas, e nós temos as chaves do reino dos céus que abrem as portas do céu, que fecham as portas do inferno, e por isso tomar território nesses lugares exige guerra espiritual, ok? Tem poceiros, assim como tinha em Canaã, tem poceiros nesses montes. Então, o poceiro, né? A fortaleza espiritual no monte da política, do governo, são os girgazeus. Girgazeu significa moradores do barro, lama ou pântano. Olha só, né? Acho que tem alguém aí drenando um pântano em algum país aí ao norte. Drain the swamp.
Motivações, desejos e ambições terrenas, né? Isso aponta para isso, né? Esses moradores do barro, da lama, do pântano. Motivações, desejos, ambições terrenas. Operam na corrupção provocada pelo orgulho e pela ambição. Meu Deus! Então, para ter autoridade nesse monte, tem que ser serviço e amor. O contrário disso é essa ambição e esse orgulho que gera todo tipo de corrupção. Muitas pessoas procuram esse monte para estabelecer fortuna, poder e fama. Okay? São os mesmos de sempre, as mesmas armadilhas de sempre. A única maneira de vencer aqui é com motivações de justiça, integridade e serviço. Pessoas com autoridade, despretensiosas, desejosas de servir e estender o reino de Deus. E não precisa ser crente não, tá? Pode ser um Ciro, pode ser alguém que ande com essas motivações, dadas por Deus. A gente precisa entender que existe a graça salvadora, que é aquela de quem foi salvo, que se arrependeu dos seus pecados, foi perdoado por Deus e vai para o céu, e a graça comum que Deus derrama sobre homens, como ele derramou sobre Ciro, que não eram crentes, não eram judeus, não serviam a Deus, não tinham um relacionamento pessoal com Deus, não conhecia Deus pessoalmente, mas Deus unge esses homens com essas motivações de justiça, integridade, serviço, para poder a servir um povo, proteger um povo, abençoar, prosperar um povo. Você vê essa graça comum, por exemplo, em Winston Churchill, né? Fumando o charutão dele, bebendo o uísque dele lá na Inglaterra na Segunda Guerra, e foi ele que Deus ungiu com essa graça comum para poder acabar com a raça de Hitler na Segunda Guerra. Foi ele que resistiu Hitler ali na Inglaterra até que Estados Unidos viesse, Rússia viesse, para poder ajudar contra a Alemanha nazista de Hitler. Então você vê isso, e nós estamos novamente vivendo um ciclo no mundo de Ciros, de homens dotados dessa força, dessa justiça, dessa integridade e com desejo, sabe, puro de servir a sua nação, sem agendas ocultas, sem agendas pessoais de fortuna, poder e fama, ok? E a gente precisa entender, a igreja muitas vezes com uma mentalidade religiosa fica esperando crentes orando em línguas, crentes falando aleluia, glória a Deus. Gente, entenda uma coisa, tem muitos de nós que primeiro não tem chamado para esse monte, e muitos que oram em línguas, são cheios do Espírito Santo e tal, mas não tem uma mentalidade de reino, pelo menos não o suficiente para poder chegar no monte do governo, aguentar o tranco, aguentar a pressão e fazer um bom trabalho como político, ok? Se você tem esse chamado, você precisa se preparar, né, de todas as formas, inclusive e principalmente espiritualmente. Agora, saiba que Deus vai levantar, vai ungir com essa graça comum homens que não são crentes, não têm um relacionamento pessoal íntimo com Deus, não têm a salvação, não têm o perdão de pecados, mas têm as motivações corretas para poder avançar as agendas do reino de Deus na sua comunidade, ok? A gente precisa de inteligência espiritual, a gente precisa de discernimento para poder fazer a diferença, tá? Foi o nosso caso aqui no Brasil. A gente tinha o nosso irmão lá, Cabo da Silva, nossa irmã Marina Silva, irmãos amados, que nós vamos morar juntos no céu, vamos compartilhar o céu juntos, mas não tinham a força, a unção, o preparo, a resistência necessária para peitar as ameaças e o principado de corrupção que tinha se instalado aqui no Brasil, tá? Mas isso é outra história. Lembre-se que Deus não faz política partidária, mas Ele tem uma agenda, Ele tem princípios que Ele quer avançar, Ele tem agendas que Ele quer avançar, ok? E Ele escolhe homens segundo o coração dEle. O que é isso? Homens que vão entender essa agenda e vão avançar essa agenda. É simples assim.
A agenda de Deus para os dias de Davi era exterminar os filisteus, né, que escravizavam, que atacavam, que faziam o povo de Israel sofrer há séculos. E sempre, Deus tentou exterminá-los com Sansão, mas por causa do pecado de Sansão, ele matou muitos, mas não exterminou. 100 anos depois, eles estavam dominando tudo de novo. E aí Deus levanta Davi, e Davi completa o serviço. Foi por isso que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Não era só porque ele adorava. A adoração de Davi manteve o coração dele sensível a Deus, manteve os céus abertos sobre ele, sobre Jerusalém, sobre Israel, para ele poder cumprir a agenda de Deus política, vamos dizer assim, geopolítica, para aquela geração, que era exterminar os filisteus e deixar um legado de paz para o seu filho Salomão, cujo nome é inclusive filho de paz. Okay? Davi lutou, guerreou, derramou sangue para poder deixar um legado de paz para Salomão. Okay? O principado demoníaco que age nesse monte é Belial. Tá? Prometo também uma aula, está nos meus planos, uma aula lá no módulo de cura e libertação sobre esse espírito, sobre Belial. Você vai entender o que é Belial, como Belial age no sistema Icabode, ok? Que é a glória se foi, como é que ele consegue roubar a glória, né? Através da iniquidade. Vou dar uma dica para você. Começa com um sacerdócio leniente, passa para um sacerdócio pecaminoso, adúltero e ladrão, como foi Hofni e Finéias, e finalmente a terceira geração. Lembre-se que a iniquidade ela cresce de geração em geração, se ela não é quebrada. A terceira geração ela é Icabode, né, como era o nome do filho de um deles, né? Era o netinho de Eli, netinho do sacerdócio leniente, permissivo. E aí a glória vai embora. A glória de Deus vai embora e nasce uma geração incapaz de perceber a presença e a glória de Deus, enquanto essa iniquidade não é quebrada. É um espírito do sistema do anticristo, tá? Lembrando que anticristo é um espírito, é um sistema, não é uma pessoa, tá? Muitos ao longo da história, eles vêm e falam por esse espírito, são inspirados por esse espírito, mas anticristo é um espírito, é um sistema e não uma pessoa, tá? Então, um dos espíritos desse sistema anticristo é Belial, tá? Ele opera, por exemplo, para te dar um exemplo, na maçonaria, e ele que inspira, ele que está por trás desse objetivo de estabelecer um governo mundial. Se você estuda a história da maçonaria, você vai ver que eles estão sempre por trás de revoluções, sempre por trás de derrubadas de governos, sempre por trás, né, sempre mexendo os pauzinhos para poder colocar um dos seus, né? E lembrando que existe uma maçonaria dentro da maçonaria. Isso não torna a maçonaria, né, superficial, menos prejudicial espiritualmente, mas a maçonaria, para inglês ver, né, que a maioria entra para poder ter parceria comercial, para poder, dinheiro mesmo, entra por dinheiro, acaba sendo uma fachada para recrutamento de satanistas mesmo, que vão tomar as posições mais altas da maçonaria e serão, né, posicionados num verdadeiro sete montes das trevas, tá? A igreja está acordando agora para a estratégia dos sete montes, e as trevas, que são muitas vezes mais prudentes, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, Jesus já disse isso, eles já operam nisso há séculos, né? E de décadas para cá, então, aumentaram muito mais o seu trabalho. Então, num verdadeiro sete montes das trevas, né, sete montes às avessas, né, a maçonaria, por exemplo, trabalha para posicionar, né, os seus governantes, né, em todas as posições de autoridade, com o objetivo de estabelecer esse governo mundial, né, e só os maçons de mais alto grau, tem livros escritos por alguns que se converteram, vieram de lá, tinham grau 33 e tal, e eles falam a verdade, é uma religião luciferiana, adora Satanás mesmo. Os mais aprofundados, eles sabem, eles conhecem a verdade lá nos últimos graus da maçonaria, e eles trabalham para isso. É tão velho quanto Babilônia e quanto Nimrod, eu já falei, né? E ele opera na iniquidade. As pessoas nem sabem o que é isso,
e de repente vão lá, são convidados, vai com a motivação de fazer, né, conexões, fazer networking, né, melhorar os seus negócios, e começa a fazer os rituais, aquela iniquidade é ativada, né, pelos demônios, e a pessoa começa a ser sugada para esse sistema, né, do anticristo e de Belial, né, o sistema de Baal e de Belial. Como eu disse, ele lidera o sistema Icabod, né, que rouba a glória, tira a glória, para tentar impedir que o governo do Senhor se estabeleça e a sua glória se manifeste. Né? E ele faz isso corrompendo líderes e prendendo o povo na religiosidade. Tá? Por isso que você já viu ao longo da história a infiltração de maçons, inclusive nas igrejas, né, como lideranças, pastores maçons. O que isso faz? Rouba a glória vai embora, a glória de Deus vai embora, e eles vão corrompendo líderes com dinheiro, com poder, com promessas de poder, vai prendendo o povo na religiosidade, vai prendendo líderes na corrupção, mantendo eles presos, né, com o rabo preso, não pode falar, não pode. Muitos eles fazem juramentos de morte, inclusive. Eu não estou falando que todo maçom opera nisso, tá? Como eu te disse, existe, né? Isso está nos próprios escritos deles. A maioria nem sabe o que é maçonaria de verdade, né? Tá ali, enfim, e vai ficar ali, porque nos próprios escritos eu já li algumas coisas assim, né, que vêm deles, estudando sobre isso e tal. Quando eles demonstram um mínimo de temor a Deus, um mínimo de respeito por Jesus, pela Bíblia, eles são automaticamente isolados para essa maçonaria periférica e vão passar o resto da vida sem saber o que é maçonaria de verdade. Eles não vão ser convidados para essa irmandade mais fechada daqueles que eles preparam, né, para subir nos postos, nos 7 montes da sociedade, principalmente no monte do governo, tá? Mas não é só ali que ele opera na religiosidade, ele opera na corrupção de líderes que nem maçons são, ok? Não é só a maçonaria que corrompe, não é só, e nem todo líder corrupto é maçom, não é isso que eu estou dizendo. Estou falando que Belial opera principalmente através dessa maçonaria oculta, mas todo líder, na verdade, que se corrompe. Né? E interessante que Belial, não vou entrar aqui lá na aula de Belial específico, mas ele é um cachorro, né? Ele é um cão, né? Que alguns profetas, os intercessores que andam comigo já viram a gente fazendo guerra contra isso, as pessoas renunciando, quebrando, e muitos já viram esses cachorros, esses cães, né? E assim como os cães, eles são violentos, ele é um espírito que está por trás da violência também, um dos, né? E assim como cachorros são promíscuos, né? Promovem, assim como Jezabel, assim como outros espíritos, promovem a promiscuidade também. Então, por isso que você vê esse modus operandi das trevas, né? Corromper os líderes políticos com sexo desenfreado e dinheiro, né? Corrupção. E aí as pessoas trabalham para si mesmas, vão se corrompendo e nem percebem que estão sendo manipuladas, estão sendo usadas ali como bonequinhos, né, por Belial, pelo espírito anticristo, por Baal, essa capetada toda aí, para cumprir uma agenda demoníaca secreta de matar a igreja, roubar a glória. É por isso que as pessoas muitas vezes do monte da política, da maçonaria, manifestam um ódio assim sobrenatural, né? Nem elas entendem de onde vem aqui tanto ódio contra líderes cheios do Espírito Santo. Tanto pastores, líderes, né, da igreja cheios do Espírito, que oram pela cidade, que confrontam as corrupções do governo de uma cidade, mas principalmente contra políticos que Deus unge, crentes ou não, para poder avançar a agenda dele. É um ódio sobrenatural, porque é inspirado por esse sistema aqui, tá? Então essa é a nossa guerra. Se você que tem chamado para o monte da política, quer subir no monte da política, você precisa derrotar em você tudo que tem a ver com esse bicho aqui, tá? Hofni e Finéias, filhos de Eli, foram chamados na Bíblia de filhos de Belial. Eles tinham DNA espiritual, porque isso que é guerra espiritual, isso que é libertação, é você trocar o DNA, né? As pessoas se tornam filhas espirituais
né, dos demônios, né, cujas obras elas praticam, tá? Então, se as pessoas praticam essa corrupção, praticam, né, o sexo desenfreado e querem subir na política, elas são filhas de Belial. Eles se tornam filhos de Belial. Hofni e Finéias se tornaram filhos de Belial, apesar de serem sacerdotes, não estarem no monte da política, ok? Enfim, você vai ter que guerrear contra esse cachorro aqui, contra esse cão. Você vai ter que vencer essas iniquidades no seu coração, na sua vida, antes de desejar subir, galgar postos nesse monte. E principalmente, você vai ter que ter motivações de serviço, de justiça, de amor ao próximo e usar essa posição de influência para isso. Amém? A estratégia para esse monte: posicionar Josés e Daniéis, profetas diplomatas, profetas que servem, honram e na hora certa manifestam o reino de Deus, mudam as atmosferas, conquistam a confiança, né, até a morte, muitas vezes, dos seus líderes, até que tomam por si só a posição de líder. E para isso, para que os filhos de Deus tomem as posições estratégicas no monte da política, nós não podemos ter uma filosofia religiosa de somente servir o Senhor dentro de uma congregação local. Lembra lá de Erasto, né? Ele primeiro serviu o apóstolo Paulo, que servia no monte da igreja. E durante esse serviço, ele foi chamado para o monte da política. É nisso que eu creio. Todos que nascem de novo vão se conectar com ou uma igreja local, ou no mínimo um líder apostólico. Né? Hoje em dia de internet e tal, você pode interagir pela internet. Muitas pessoas já vão estar ali dentro do monte da política, não vão ter aquele tempo para vir, para servir, varrer a igreja, dar uma aula na escola bíblica, mas elas precisam ser treinadas, elas precisam ser ativadas, elas precisam de líderes apostólicos que lhes alimentem com o reino, com Bíblia, com unção, com a visão de Deus e as envie e as cubra de oração, de intercessão, respalde o chamado delas no monte da religião e em todos os outros montes, na verdade. Então, José e Daniel não serviram no templo, não eram sacerdotes, eram profetas, dos maiores que a Bíblia já teve. E serviram no monte da religião, serviram, todo o chamado deles se desenvolveu dentro de uma casa de governo. Então a gente precisa mudar essa chavinha, virar essa chavinha. Nós vamos ver muitos apóstolos e profetas dos montes, apóstolos e profetas do monte da política. Pessoas que Deus ungiu, que Deus enviou, mas que não vão estar nos nossos púlpitos, vão estar como juízes, como executivos, como legisladores, vão estar nas casas, nas esferas de governo. E nós, como igreja, precisamos apoiá-los, orar, enviá-los, treiná-los. Porque senão eles vão se sentir sozinhos, isolados. Não podemos ter essa mentalidade religiosa de achar que não, você é um político, quer servir a Deus? Larga tudo aí, vem para cá, vem para a igreja, vem servir a Deus aqui. Não, nós é que temos que servir aqueles que têm chamado para esses montes. Você consegue entender, querido? Amém? E isso vai fazer da igreja local mais necessária do que nunca. Do que nunca. Não quer dizer que essa pessoa não possa largar suas atividades e vir congregar. Trump, esses dias nos Estados Unidos, estava lá frequentando uma igreja. Deixou lá a Casa Branca e foi para a igreja ouvir a palavra de Deus. Só que ele não tem como receber tudo o que ele precisa para cumprir o mandato de Deus na vida dele, num domingo aqui, outro domingo ali. Por isso Deus colocou pessoas ao redor dele na Casa Branca, que você sabia que tem estudos bíblicos semanais dentro da Casa Branca. Você sabia que tem pastores, tem líderes de intercessão que discipulam Trump, discipulam a equipe toda dele, os primeiros ali da equipe dele, toda semana dentro da Casa Branca. Ele tem oração, ele tem pastores, ele tem ensino bíblico, tudo acontecendo dentro da Casa Branca. É isso que Deus está fazendo. E é isso que Deus quer nas prefeituras, nas casas de lei, é isso que Deus quer no judiciário, é isso que Deus quer em todo lugar. Se você tem chamado para isso, comece ontem,
uma reunião de oração, uma reunião de estudo bíblico, convide seus colegas, comece a trazer o reino de Deus, comece a treinar as pessoas, conecte aqueles que você sabe que servem a Deus e tem chamado para essa área. Amém? Lembre-se que quando a coisa apertou lá no palácio na Babilônia, Daniel chamou Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa foi a célula, ok? Que funcionou dentro do palácio para poder orar, clamar a Deus, e Deus deu a revelação, a resposta para Daniel, que mudou, na verdade, a atmosfera de todo o império, fez Nabucodonosor reconhecer o Deus de Israel como o único Deus verdadeiro. Então, são esse tipo de coisas, é exatamente esse tipo de coisa que Deus está fazendo nos nossos dias. E Ele vai fazer através dessas células, dentro das casas de governo. Amém? Pessoas precisam ser preparadas com excelência e erudição acadêmica para se posicionar nesse monte, tá? Então, você vai perceber que só unção não resolve nesse monte. Você tem que se preparar, você tem que estudar, você tem que estar bem preparado, principalmente se você for para o judiciário, né, para o legislativo, enfim, você precisa estudar e muito. Judiciário, então, nem se fale. Por favor, estude se você tem esse chamado. Seja fiel no seu tempo de preparação. Deus vai te posicionar, vai te honrar, vai te projetar na hora certa. Amém? Apesar de haver aqueles chamados a esse monte, somos todos um povo governamental, reis e sacerdotes. A gente pode não exercer cargos eletivos, a gente pode não ser, né, alguém que sirva nesse monte, né, numa carreira, num chamado específico, mas todos nós podemos fazer incursões nesse monte, né? Quando um pastor vai, eu já tive essa honra, essa oportunidade de ir aconselhar líderes políticos, de orar por líderes políticos, né? E sempre com essa posição de serviço, mas carregando a autoridade que Deus nos deu. E a gente tem autoridade para mudar o jogo político no mundo espiritual quando nós carregamos esse coração de serviço, de amor e ouvimos a Deus. Eu já tive a honra de levar palavras proféticas duras até para líderes políticos, chamando-os ao arrependimento e que se cumpriram à risca, e gerou temor. De eu ouvir depois desses líderes, de pessoas, dele falar com pessoas, falar, olha, eu respeito muito aquele pastor, eu respeito, sabe, é uma coisa triste aqui que eu tenho que falar, mas eu tenho que falar, e sim, principalmente porque tem pastores aqui me ouvindo. Olha, eu fui visitar alguns líderes políticos para ir servi-los, para ir orar por eles e também trazer correção, tá? Debaixo de direção profética de Deus. A igreja, ela não faz política partidária, mas ela tem princípio, ela é a voz profética na sociedade. Nós temos que sustentar os nossos governantes em oração, isso está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, e quando for necessário, Deus vai usar as vozes proféticas para trazer correção, para trazer temor e arrependimento ao coração desses líderes. Eles têm que entender que quem pôs eles ali foi Deus, e que se eles não cumprirem o papel como Deus quer que eles cumpram, Deus é perfeitamente capaz de tirá-los. E eu já tive a honra de chegar em alguns desses líderes, mas chegar com o coração de serviço. O que vocês estão precisando? Como você quer que eu ore por você? E deles assim, até sai um peso das costas dele, porque eu era o primeiro pastor que foi lá oferecer algo e não pedir algo. Misericórdia. Misericórdia, você que está me ouvindo, pastor. Sirva os líderes políticos da sua cidade, do seu estado, da nossa nação, mas sirva com oração, sirva com intercessão. E isso vai te dar autoridade para poder trazer correção também. Porque nós só temos autoridade para corrigir quem nós amamos, tá? Então você não pode chegar com o pé na porta, a não ser que Deus mande. Mas, via de regra, o que eu vejo é Deus mandar você amar primeiro, servir primeiro, honrar primeiro, interceder, e nessa atmosfera de amor, de honra, de intercessão, Deus vai, inclusive, mostrar os pecados ocultos desses líderes, tá? Para poder trazer correção. Eu já tive a honra de ministrar, de entregar palavras proféticas duras até, mas que foram ouvidas, porque primeiro eu fui servir esses líderes com amor, com serviço e com intercessão. Então eu conclamo você, pastor, líder, a servir e honrar, a dar. Meu Deus, quantas histórias a gente ouve de pastor que entra pedindo tijolo, pedindo terreno, pedindo tudo.
para a prefeitura. Meu Deus, não foi para isso que Deus te levantou, meu amigo pastor. Deus te levantou para sustentar as autoridades em oração, em intercessão e por isso, por causa disso, também trazer correção profética quando necessário. Então, a estratégia é posicionar José e Daniéis. Nós temos esse chamado governamental como reis e sacerdotes. Na verdade, as chaves do reino de Deus estão nas mãos da igreja. Isso quer dizer que quem decide qual reino vai se manifestar numa cidade é a igreja. É a igreja. Se a igreja usar as chaves do reino, Deus troca até os governantes que vão manifestar o coração e os valores do reino de Deus. Crente ou não, ok? Mas porque os poderes espirituais das trevas foram derrubados pela igreja. Isso é papel da igreja. O reino das trevas está oprimindo a sociedade, é culpa da igreja. Não é culpa nem do governante, porque a nossa guerra não é contra ele. Foi a igreja que deixou os principados, as potestades se fortalecerem por trás desses governantes. Você está me entendendo, querido? Amém? E o tributo, né, que Jesus é digno de receber no monte da política é o poder. Ele é digno de receber o poder. Através de governantes justos, mas também através da intercessão profética. Acabei de falar. Guerra de decretos e consequente queda dos principados dos territórios. O poder do reino de Deus se manifestará nas cidades, nos estados e nas nações. E da mesma forma que Deus usa autoridades corruptas para acordar a igreja, para ensinar a igreja, para fortalecer a igreja, quando a igreja acorda, usa a autoridade que tem, que foi dada por Deus, Deus troca as autoridades e coloca autoridades alinhadas com o coração dele. E é claro, o ministério dos 5 ministérios, alinhado, né, ou que se manifesta no monte do governo e através do monte do governo, é o apostólico. Porque o apostólico é o ministério governamental, é o ministério da paternidade, é o ministério, na verdade, que alinha todos os outros, ok? E a palavra profética para o monte do governo é: Deus vai promover ministros do reino dentro das esferas de autoridade. Já está acontecendo e só vai aumentar nos próximos anos. É chegado o tempo dos Josés e Daniéis. Se você é um José ou um Daniel chamado por Deus, se prepare, ore, estude, sirva, procure um faraó para servir, procure um Nabucodonosor para servir, procure alguém para servir. Peça a orientação de Deus e sirva. Se você já está aí dentro de uma casa de governo, dentro de uma casa de leis ou dentro de um ramo do judiciário, seja fiel e sirva. Prefeitos e governadores entregarão as chaves das cidades e dos seus estados para Jesus. Já aconteceu aqui em Resende e eu estava presente quando aconteceu. Trouxemos um apóstolo aqui, tremendo, muito respeitado no Brasil, e convidamos o prefeito, ele veio e entregou a chave da cidade. E foi uma glória, foi algo tremendo. Fizemos isso também lá na cidade, também em Porto Real, onde eu pastoreava. E foi tremendo também. Chamei os pastores, chamei o prefeito, e ele entregou a chave, assinou até um decreto, e foi uma glória sobrenatural, foi muito tremendo. Presidentes e governantes pedirão conselhos aos profetas de Deus. Quando a igreja não faz guerra, os governantes pedem conselho aos feiticeiros, aos demônios. Quando a igreja vence as batalhas, quando a igreja muda a atmosfera de um local, de uma cidade, de uma região, de um estado, de uma nação, os governantes são trocados ou são mudados por Deus, tá? Existe essa possibilidade também de haver arrependimento naquela mesma autoridade, sem que Deus precise trocá-lo, e eles passam a pedir conselho aos profetas do Senhor. Eles querem ouvir, de repente, a voz de Deus e não dos demônios. Isso já está acontecendo, tá? E só vai aumentar nos próximos anos. Governantes perceberão cada vez mais que os profetas do Senhor terão as estratégias para atuar e sair dos momentos de crise. Momentos como esse que nós estamos vivendo agora são
os momentos em que os profetas verdadeiros despontam. Tá? Momentos de crise é a hora dos profetas. São nessas horas que os profetas de Deus despontam e são usados por ele. Amém? Eu tenho ouvido histórias de profetas chegarem para presidentes, para reis, para presidentes, para governantes, governadores, prefeitos, e eles tomarem decisões estratégicas que mudam a economia de nações. Já está acontecendo. Tem histórias que eu li há pouco tempo agora de minas de ouro, de diamantes sendo descobertas por causa de palavras proféticas, de profetas de Deus profetizando a presidentes, a reis, a governantes, a economias sendo mudadas, sabe, leis sendo passadas por causa de palavras proféticas. Você fica sabendo só do que aparece, né, na superfície, mas tem muita história de Deus profunda acontecendo nos nossos dias, nas casas de governo ao redor do mundo. Ore, se posicione, e se você tem um chamado para esse monte, eu creio que uma altura dessa, teu coração já está ardendo, já está saindo do peito, e você precisa ser fiel a esse chamado. Projetos de lei e decretos a favor da igreja serão aprovados, tá? E aqui, por favor, a gente precisa diferenciar aquela legislação em causa própria de uma denominação, sabe? Você sabe do que eu estou falando. E aqui eu estou falando e também não estou falando de decreto, na verdade, que me entristeceu muito, que eu vi, acho que ano passado, do governo federal querer isentar as igrejas de conta de luz. Meu Deus, não é para isso. Não foi para isso que Deus colocou o nosso presidente no lugar que ele está. Não foi para isso que a igreja foi levantada. Não foi para a gente conseguir pequenos benefícios assim em causa própria. Eu creio que os decretos virão a favor da igreja para que a gente tenha liberdade onde não tem, para que a nossa voz seja ouvida onde não pode ser ouvida, né? Onde leis impediam a igreja de exercer a sua liberdade de pregar o evangelho com liberdade, de exercer a sua influência, não por uma sharia gospel, mas por influência. Na verdade, uma influência que é imposta, ela deixou de ser influência, que ela é uma imposição. Então a igreja avança o reino através de influência. A nossa voz precisa ser ouvida porque as pessoas vão querer ouvi-la, tá? Elas vão ver Deus em você, elas vão ver o reino se manifestando, elas vão ver a autoridade, o brilho de Deus na sua vida e elas vão querer o que você tem. Isso é influência, amém? E no monte da política, talvez mais do que em qualquer outro, a igreja precisa avançar por influência, por serviço, para as pessoas verem a sabedoria de Deus nos seus conselhos, verem a glória de Deus na sua vida, verem o poder de Deus se manifestando. Claro, você vai orar pelas pessoas, você vai orar, vai liberar cura, vai liberar palavras de destino, palavras de sabedoria eterna, palavras proféticas, e as pessoas vão querer o que você tem. E aí a influência aumenta e nenhuma imposição. Amém? Mas onde há leis que travam a igreja, que perseguem a igreja, leis serão mudadas e decretos serão liberados em favor da igreja. Amém? Pai, que o Senhor ative o chamado dos Josés e Daniéis que estão me ouvindo e que tenham chamado para o monte da política. Levanta-os com autoridade, mas principalmente com um coração de serviço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu sinto que tem Josés e Daniéis me assistindo aqui e está queimando no seu coração. E é isso aí, meu filho, é isso aí, minha filha. Vai, se prepara, estuda. Deus quer você. Deus quer você. E se você não tem o chamado, o teu coração queimou para que você interceda, sabe? Deus está levantando também, eu sinto aqui de Deus de falar, Deus também está levantando intercessores governamentais. Intercessores governamentais. Você pode
Você pode não entrar para a política partidária, você pode não entrar para o judiciário, para o legislativo, você não tem um chamado para tomar um posto no monte da política, mas Deus te chamou como intercessor para o monte da política. Na verdade, todos nós temos esse chamado de orar por autoridades, mas entre os que estão ouvindo aqui, Deus vai levantar alguns com esse chamado também, ok? Além de outros chamados, você pode ser um pastor, você pode ser qualquer coisa, e você pode ter chamado para um outro monte, mas como intercessor, como guerreiro, Deus quer você cobrindo o monte da política, cobrindo uma cadeira de prefeito, cobrindo vereadores, cobrindo governadores, cobrindo deputados estaduais, deputados federais, senadores, juízes, em todas as instâncias, presidente, ministros, secretários, eu não sei, são muitos cargos e todos precisam de intercessão. Então, Pai, que o Senhor ative o chamado, a unção, a graça e a autoridade como intercessores governamentais. Como nós precisamos, Pai, de intercessores. E assim, Pai, como todo intercessor, ele ganha o direito, ó Pai, de saber os seus segredos a respeito daquilo pelo que ele está intercedendo. Meu Deus, eu lhe peço que o Senhor comece a trazer palavras de conhecimento, de sabedoria para esses governantes. Pai, que o Senhor comece, através dessa intercessão, a promover encontros e conexões entre os teus filhos, entre os teus intercessores, os teus guerreiros e essas pessoas em cargos de autoridade. Para que elas, no mínimo, saibam, Pai, que estão sendo cobertas de oração por um filho de Deus, por uma filha de Deus, pela igreja de Jesus Cristo. Que há alguém que as ama, que as abençoa, que quer o melhor para elas e que está orando para proteção delas, porque a nossa guerra não é contra carne e sangue. E mesmo que eles não precisem saber, nós estamos derrubando os demônios que estão tentando influenciar a mente, o coração, a vida desses governantes, dessas pessoas que agem nas 3 esferas de governo. Meu Deus, levanta a tua igreja, nos levanta como intercessores governamentais e levanta um povo apostólico em cada cidade, meu Deus, para fazer a guerra que irá trocar os governantes, o manto dos governantes, ou então irá liberar o arrependimento sobre aqueles que já estão em cargos de poder. Assim seja, em nome de Jesus, e que nos próximos anos o teu governo, o teu reino, que não pode ser abalado, avance como nunca. Nós decretamos e declaramos que o reino de Deus irá avançar no monte da política e da religião como nunca antes na história, nos próximos anos, através da igreja apostólica e profética. E não há uma porta do inferno que possa permanecer de pé contra a igreja do Senhor, marchando e avançando o teu reino. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se levante, igreja apostólica do Senhor, para mudar a realidade governamental das nações. Em nome de Jesus. Amém e amém.